mais uma vez aqui, né, para os nossos encontros das quartas-feiras, trabalhando no mês de fevereiro o livro Sol nas Almas, Emmanuel e Chico, parceria fantástica, né? E na noite de hoje a gente teremos a nossa querida Gabi, bem-vinda Gabi, de volta, né? Falando sobre caridade do dever, né? Então vamos, antes de passar a palavra a Gabi, e ao nosso cantinho da conexão, já levando o nosso copo ou garrafinha de água para fluidificar na hora do atendimento espiritual. E vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade maior dessas duas casas queridas, Jesus e Jacó. E também vamos mentalizar o nosso planeta Terra, fazendo aquele nosso momento de mentalização de luz sobre o nosso planeta Terra. Podemos visualizar aqui e agora, no fundo do nosso coração, uma intensa luz verde de cura, verde o raio da cura, do amor, da verdade, envolvendo o nosso planeta Terra, como se fosse um verdadeiro chuveiro de luz. Vamos mentalizar o nosso planeta Terra entre as palmas das nossas mãos, miniaturizado. Vamos deixar projetar essa luz verde proveniente do nosso coração, luz que desce da providência divina sobre nós, penetra os nossos corações e flui amorosamente para o nosso planeta Terra, curando tudo que precisa ser curado, curando dores, aflições, lutos, curando guerras, curando violências, curando insanidades dos nossos governantes, para que somente a paz, o amor, a verdade, a cura estejam envolvidos na atmosfera do planeta Terra. E depois desse momento sagrado de cura do nosso planeta, a nossa pequena contribuição, a nossa gotinha de luz sobre o nosso planeta, vamos envolvê-lo em energia cor-de-rosa, do amor incondicional, da compaixão, pedindo à Mãe Santíssima que cubra toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, ligada ao nosso planeta, para que possamos ter harmonia, paz, amor, compreensão, tolerância, não às guerras, não às violências, não à destruição do nosso planeta, não à destruição da vida humana, buscando sempre a paz, o amor ao próximo, como lemas da nossa vida. E assim, desejamos paz e luz para todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, e uma noite de boas reflexões. Que assim seja, assim é, está feito. Gabi, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Estamos aqui em mais uma doutrinária das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó, as nossas doutrinárias virtuais. E primeiro eu gostaria de agradecer o retorno. Estou há um bom tempo afastada por questões de estudo e estou retornando à casa, como sempre, muito aberta às oportunidades, né? De dar oportunidades de estarmos aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do texto do livro Sol nas Almas, que é uma psicografia de Valdo Vieira, e os textos são de André Luiz. O texto que ficou pra gente hoje é o texto A Caridade do Dever. E aí, como sempre, aos que já estão acostumados, a gente vai lendo alguns trechinhos aqui, comentando um pouquinho a respeito deles. O livro traz textos pequenos, na verdade, né? Textos de uma página só, mas que são bastante diretos, né? Sobre o que de fato se diz ali aquele tema, né? E o texto começa assim: troquemos de quando em quando os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos, que lhe confirmem a existência.
não apenas aos feitos de elevado alcance e a gestos heróicos dignos da imprensa, beneficência no cotidiano, obra assistencial de cada um. Eu gostei muito desse tema porque ele traz de uma forma muito simplória, né, o quanto a gente pode facilitar a vida das pessoas à medida de que a gente faz a nossa parte, né? Eu já falei um pouco aqui sobre essas questões, especificamente sobre divisão de tarefas no lar, né? Sobre mães e filhos, sobre pais e filhos, sobre pessoas que se relacionam em qualquer nível de relação, né? E como elas dividem essas atividades, por exemplo, no lar, né? E o quanto isso pode fazer de fato que as coisas funcionem, né? E sejam funcionem no sentido de fazer o que precisa ser feito e tornar funcional também todas as atividades da casa. Isso também torna, né, funcional todas as atividades da casa. Se a gente passar, por exemplo, né, 2 ou 3 dias sem lavar os pratos, na minha casa mesmo eu tinha o hábito de ter apenas 4 talheres, né? Eu tinha aqueles conjuntinhos que eram de 4 talheres e simplesmente se eu recebesse visitas na minha casa, eu não tinha talheres para a próxima refeição se eu não lavasse aqueles pratos. Então, são coisas pequenas, né? Mas que quando a gente divide uma rotina, quando a gente tem uma funcionalidade, né? Eu sempre falo que a casa ela tem um movimento. E a gente tem horários para desempenhar determinadas coisas, horários para estar disponíveis, horários para as refeições, né? Quem tem criança mais ainda, horário de dormir, horário de refeição, isso é mais forte ainda, né? Mas, de uma forma geral, a gente precisa que as coisas funcionem, tudo no mundo funcione, para que as outras coisas também funcionem, né? Eu já falei também sobre, e aí pensando nisso, tudo no mundo funcione para que as outras coisas funcionem, né? A gente pensa, por exemplo, na greve de caminhoneiros que a gente teve há pouco tempo, que é uma profissão que geralmente a gente não valoriza, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, inclusive com remuneração adequada também para essas pessoas, né? De uma forma geral, a remuneração tem sido algo complexo no nosso país, mas a gente viu, né, tendo dificuldade de acesso a diversos produtos há alguns poucos anos atrás, por conta de greve dos caminhoneiros. Então, muitas vezes tem coisas que a gente não vê, né? Como, por exemplo, o serviço da Limpurb, o serviço da Embasa. São coisas que a gente não visualiza na nossa rotina, nem sempre visualiza na nossa rotina, mas que são importantes para que a cidade como um todo funcione, né? Agora a gente está vendo aí os preparativos para o carnaval e nós já estamos no dia que a doutrinária passar, a gente já vai estar literalmente com o carnaval rodando na cidade, né? E a gente observa, né, por exemplo, movimentos de trânsito diferentes em determinadas regiões por conta da funcionalidade da festa de carnaval, que é uma festa cultural aqui, né, muito forte na nossa cidade. Então, com isso, só trazendo aqui alguns exemplos práticos do nosso dia a dia, da nossa rotina, como é importante que a gente desempenhe as nossas atividades, né, para que o todo funcione, né, para que as relações elas funcionem. Ainda na parte emocional também, por exemplo, a gente também pode falar isso, né? A gente sempre fala de um relacionamento de 2 pessoas, a gente precisa do empenho dessas 2 pessoas, do empenho na comunicação, do empenho do tentar entender o outro, do tentar se colocar no lugar do outro, para que essa relação de fato ela possa funcionar, né? E aí o texto segue: calar um momento indiscreto, não empurrar os outros na condução coletiva, evitar os serviços de última hora nas instituições de quaisquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para retorno à família.
reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada tem a ver com os nossos problemas. E ainda que elas tenham também, né? Eu vou fazer um plus aqui no texto, né? Também cabe a nós a forma de comunicar, e a comunicação não violenta traz isso muito bem, né? E óbvio que nem sempre a gente consegue, a gente tá aqui, né, num processo de evolução de fato, e nem sempre a gente vai conseguir quando a gente tá chateado, quando a gente tá magoado, de falar de uma forma bacana, legal, inteligente, né? Emocionalmente inteligente. Mas o ideal é que a gente de fato consiga fazer isso, ainda quando aquelas pessoas têm relação com o nosso processo de chateação, porque isso facilita com que a pessoa entenda, né, a nossa comunicação, e facilita um processo de fato de um retorno mais positivo do outro, que é o que a gente quer, né? Quando a gente dialoga com o outro, a gente quer que o outro entenda aquilo que a gente está colocando, e a gente quer que coisas modifiquem dentro daquele processo para que aquela chateação ela não ocorra mais. Então, ainda que o outro tenha relação com o nosso problema, cabe a nós também a forma como a gente coloca para fora, pensando também em não magoar o outro e pensando no nosso objetivo, né, de atingir uma comunicação de fato efetiva e que traga crescimento para aquela relação. Né? Eu sempre digo que os nossos crescimentos eles são individuais, mas eles se processam no coletivo, né? Ninguém veio aqui para salvar ninguém. Eu sempre falo isso também, ainda aqueles que têm filhos, né? Nós, né? Vamos ser que podemos gestar, né? Temos o acesso ali ao portal, que é o nosso acesso divino, o único portal de acesso ao planeta Terra, né? É o útero. Mas a gente tem esse compromisso de trazer, de dar a vida àquele indivíduo, né? A gente não tem total e pleno poder sobre o caminhar daquele indivíduo, principalmente a partir ali da vida adulta, né? A partir do momento que o indivíduo começa a desenvolver mais as suas habilidades de discernimento, de pensamento crítico, né? Desenvolver mais as habilidades cognitivas. E aí o texto segue também, né? Aturar sem tiques a impaciência, a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória, né? Às vezes a gente até pode comentar, você já me falou sobre isso, mas comenta alguma coisa também, né? Mostra que você lembra daquilo que você comentou. Traz para a pessoa também a importância dela dentro do processo, né? E sobre a questão da impaciência, eu trago muito para mim, né? Porque eu brinco que na hora de passar na fila da paciência, eu tava passando na fila da reclamação e acabou que não deu tempo de passar na fila da paciência. E esse, de fato, é um ponto em que eu preciso desenvolver muito dentro desse meu processo reencarnatório, atual, né? Como Gabriela. E isso muitas vezes não é só sobre um amigo, né? Mas sobre pessoas de uma maneira geral. Quem aqui nunca parou numa fila, numa pessoa que nunca viu e tá ali, a pessoa falando um monte de coisas, contando um monte de coisas e muitas vezes se repetindo naquilo, né? E é óbvio que também a gente também precisa ter um cuidado sensorial com a gente, né? Não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho uma condição comportamental chamada pessoa altamente sensível. Então, eu também tenho algumas sobrecargas sensoriais que às vezes não me permitem ficar ouvindo muito, né? Então, a gente também tem que saber o momento de, poxa, me dê um minutinho, porque eu também preciso disso, né? Pensando que a caridade, ela é feita primeiro com a gente, né? Para que a gente aprenda a fazer a caridade com o outro, a gente primeiro tem que fazer com a gente. Tudo começa a partir da gente. A gente começa a entender o outro quando a gente começa a entender a gente primeiro. Então, a gente entende a gente primeiro para depois entender o outro. A gente tem paciência com a gente primeiro para depois ter paciência com o outro, né? Mas a gente vai nesse caminho e o outro vai nos colocando nesse lugar também. E é por isso que o social é tão importante, né? Porque o outro vai nos colocando nesse lugar de refletir sobre a nossa condição. É o outro que nos expõe a essa condição muito mais de impaciência, para que a gente perceba, poxa, eu não tô tendo paciência com o outro, mas eu também não tô tendo paciência comigo. Então, vamos conversar aqui, né? Vamos buscar
a raiz disso e vamos entender como é que a gente pode fazer diferente, né? Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas para fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta, né? Então, organizar as atividades, principalmente quando, na verdade, não só sobre auxiliares ou cooperadores, mas sobre qualquer pessoa que divida a nossa rotina e que divida as atividades com a gente, seja do lar, por exemplo, né? É importante que a gente ajuste, alinhe, acorde como é que serão feitas as coisas, né? E, de repente, deixar um espaço de anotação mesmo, quais são as tarefas que precisam ser cumpridas naquele dia, né? Acordos, e isso é muito importante para o desenvolvimento da rotina, né? Não fazendo com que as pessoas façam trabalhos e retrabalhos. Aí foi no mercado, não anotou tudo que precisava, aí precisa voltar de novo, né? Mas nesse sentido de trazer funcionalidade ao processo, pensando sempre em atingir o nosso objetivo, que é ter aquilo tudo organizado, né? E nesse caso aqui, o exemplo que eu tô dando no mercado, por exemplo, né? Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar, sem delongo, o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia, que nos resolvem as necessidades sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Isso aqui é muito importante, né? A gente, além de entender a funcionalidade, os momentos, saber como pedir, né? Há pouco tempo eu precisei, em apuros, por conta de uma solicitação externa, né? Eu precisei antecipar a entrega de um documento. E para antecipar a entrega desse documento, eu precisava fazer a solicitação de um outro pedacinho desse documento na biblioteca, e precisava aguardar em torno de 72 horas. E aí, de início, eu fiquei calada, né? Porque eu precisava entregar naquele dia, então eu precisava que ela me devolvesse naquele dia. A bibliotecária me retornasse naquele dia. E meu orientador, poxa, conversa com ela, explica a situação. E aí eu expliquei. Ela falou, não, Flor, não tem problema, eu mando pra você. E aí mandou, né? Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer aquilo, mas às vezes também a gente pode comunicar de uma forma tranquila, explicando as nossas necessidades e entendendo também, se não for possível, ser feito daquela forma, né? Em relação ao pagamento das atividades que a gente mesmo solicita, né? Eu tenho uma amiga que sempre fala isso, é importante sempre cumprir com os nossos pagamentos, principalmente se a gente vai falando de pessoas físicas, né? Que muitas vezes não tem de onde mais tirar aquele valor, né? Então, às vezes a gente acha mesmo um serviço caro, às vezes aquele serviço não é caro, mas a gente não tem condição de pagar por aquele serviço, né? Então, tenta colocar isso de uma forma que seja tranquila, sem desmerecer o preço do outro, o trabalho do outro, o tempo do outro, porque muitas vezes a gente não tem também noção do trabalho que dá para fazer aquilo ali, né? Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui fazer um bolo, um dos primeiros bolos que eu fiz do aniversário da minha sobrinha, e a minha irmã perguntou, quanto é que custa mais ou menos um bolo desse? Tanto? E ela deu um valor assim bem abaixo do valor de mercado. Eu falei, você tá doida? Você tem noção do trabalho que dá pra fazer esse bolo? E aí, quando ela me viu fazendo, ela falou assim, agora entendi, né? Porque às vezes a gente de fato não tem noção do tempo que demora para desempenhar aquela atividade e também do tempo de estudo que aquela pessoa teve que ter, ou o tempo de processar ou organizar aquela atividade, né? Muitas vezes a gente desmerece o trabalho do outro sem ter a real noção do que é esse trabalho do outro e do empenho do outro em fazer aquilo, né? E vão ter pessoas fazendo, às vezes, a mesma atividade com valores diferentes, né? E a gente pode buscar algo que a gente possa pagar, né? Sem, de fato, desmerecer ali o trabalho e o tempo do outro dedicado àquela atividade, né? Então, se você contratou aquele serviço, é porque você entendia que você podia pagar, então pague, né? Pague no tempo correto e faça o seu dever, né? Que é cumprir com a sua parte do acordo, né? Você recebeu o serviço, pague pelo serviço o valor que foi acordado. Respeitar o direito do próximo sem exigir que
de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Isso aqui também é importante, mas é importante também, e aí dentro das relações, a gente também perceber que nem sempre o melhor do outro é aquilo que é o melhor, que é o que preenche a gente. E é interessante também a gente perceber isso, né? Porque às vezes a gente se doa demais e exige que o outro devolva na mesma condição, e às vezes o outro tá dando o melhor de si naquele momento, né? Muitas vezes o outro tá dando o melhor de si, mas aquilo não foi suficiente. E é a gente entender se é possível, né? Se for possível, entender que se aquilo não preenche, entender por que não preenche, se a gente pode flexibilizar ou não, né? E escolher também se afastar daquela relação quando for possível, porque nem sempre é possível, e também compreender o lugar e a condição do outro, né? Assim como também não exigir o que a gente também não tem condição de fazer, né, pelo outro. E aí ele segue: todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Edificação social. Olha o que eu estava falando a respeito da gente se abrir para o processo de autoconhecimento, de evolução dentro do coletivo. Não é à toa que nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos dessa sociedade para nos desenvolvermos enquanto pessoa. E eu acredito muito fortemente também que o nosso desenvolvimento individual, ele vibra com o desenvolvimento coletivo, ele vibra com o desenvolvimento do universo. Isso é uma crença minha, assim. Eu acho que quando eu me torno um pouco melhor, né, e eu consigo escoar isso para o mundo, essa melhora para o mundo, eu vou tocando as pessoas de forma melhor, né? E eu vou contribuindo também para o crescimento e para a evolução do universo, para a energia do universo também, né? Porque se eu me torno um ponto de luz um pouquinho mais evoluído, mesmo que seja de 2 segundos para 5 segundos, né? Eu vibro um pouquinho mais naquela energia positiva, eu também estou contribuindo para esse processo de evolução do todo. E esse texto ele fala muito sobre isso. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever, né? E aí ele coloca que é caridade fazer a sua parte, fazer o que foi acordado, né? Quando você faz a sua parte, você não sobrecarrega o outro. E isso também é caridade, né? Antes de tudo, além da caridade para com o outro, é a caridade para consigo mesmo também, de evoluir, de se permitir se desenvolver, de se permitir desenvolver novas habilidades, né? Cumprindo o que deve ser cumprido, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, eu sou professora, acho que a maioria já deve saber, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, numa disciplina específica. Eu ministro uma disciplina no curso de psicologia que chama neuroanatomofisiologia. E essa disciplina trata basicamente do nosso sistema nervoso, né? E aí, sempre no início da disciplina, eu falo muito sobre o encéfalo, sobre o cérebro, sobre as emoções e sobre como a gente se tornar melhor para a gente, faz com que a gente se torne melhor para o outro e faz com que a gente, se tornando melhor para o outro, isso escoa de uma forma que a gente torna a vida do outro mais fácil. A gente reduz o estresse das pessoas, a gente reduz a descarga de hormônios de estresse, a gente torna a vida dessas pessoas mais simples. E isso, às vezes, também se reflete nos julgamentos e nos etiquetamentos sociais que nós temos. Isso escoa em relação ao racismo, a LGBTQIA+fobia, né? LGBTfobia, enfim. Etiquetamentos sociais que a gente coloca e que expõem essas pessoas a uma condição de estresse.
Porque se uma pessoa LGBT, ela sai na rua e ela tem medo, né, de ser morta, e esse é um medo real, assim como eu, enquanto mulher, saio na rua e tenho algumas questões também em relação ao machismo, né, em relação a abusos dos mais diversos, que não cabe entrar muito em detalhe aqui, mas a gente vai aprendendo a tomar cuidados, e isso às vezes nos deixa mesmo em condição de alerta. Nos deixa em condição em que a gente altera a forma como a gente visualiza determinadas situações, a forma como a gente processa essas situações, a forma como o nosso corpo libera hormônios quando a gente entra em determinadas situações. Então, quando a gente também vai se liberando desses etiquetamentos, quando a gente também vai entendendo o lugar do outro, vai respeitando o outro, a gente também muda a biologia dos corpos dos outros. E isso é muito profundo. Eu acho que isso é muito... quando a gente fala da biologia, a gente fala de uma coisa muito palpável, né? Eu acho que isso é a maior expressão da perfeição de Deus. Como as coisas são casadas, né? E a gente consegue expressar isso das mais diferentes formas. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada. Um cheiro. Bom, obrigada, Gabi, pelas belas reflexões que nos trouxe, né? E agora, como sempre digo, vamos ver o que nos cabe, vamos melhorar o que podemos melhorar, e assim, a cada dia seremos um pouquinho melhores do que o que fomos hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Se você saiu do seu cantinho da conexão, volte para lá. Lembre da água para fluidificar, né? É importante a manutenção das bênçãos divinas através da água fluidificada. E vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, pedir a Deus de misericórdia que seja conosco, agradecer a presença amiga desses nossos atendentes fraternos que foram designados para os nossos lares, para o nosso atendimento, pedindo a eles que nos envolvam em luz, conversemos com eles, digamos a eles o que achamos que necessitamos e tenhamos fé, tenhamos a certeza que Deus, nosso Pai, que tudo vê, tudo provê, nos enviará através deles exatamente o que estamos necessitando. Vamos inspirar profundamente, mentalizando já as bênçãos divinas que esses nossos amigos derramaram sobre o nosso lar, e expirar o que não queremos, o que não nos faz bem. Inspirando bênçãos de paz, de amor, expirando o que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos sim ainda mais bênçãos, mas desta vez vamos expirar também bênçãos para que o nosso ambiente seja retroalimentado de bênçãos de paz, de amor e de harmonia. Que assim seja, que assim seja. Então, meus amigos queridos, enquanto os nossos atendentes com os quais já conversamos realizam o nosso tratamento, buscando as bênçãos que mais necessitamos receber, curando tudo que é possível ser curado em nós, nos envolvendo num clima de harmonia, de compreensão, de aceitação das nossas dificuldades e na certeza de que Deus nunca dá uma pedra a um filho que pede um pão. E assim, vamos deixar esses nossos amigos trabalhando nos nossos corpos físico, mental, espiritual, emocional, realizando todas as curas possíveis. E vamos fazer uma mentalização de paz e de harmonia. Vamos nos imaginar numa paisagem que nos traga paz, imensa paz. Pode ser uma praia deserta, uma praia calma, águas claras, areia clara, as águas marolando suavemente na areia
indo e voltando, como os ciclos da vida que nos levam e nos trazem. Se preferirmos, vamos mentalizar um campo verde, abundante, onde o nosso olhar nem alcança toda a imensidão do verde que está ao nosso redor, sentados comodamente num banquinho, deitados numa esteira, observando a luz da natureza, a beleza da natureza, ou alguma outra imagem que nos traga paz, nos traga harmonia, nos traga felicidade, flores, um jardim florido. Vamos nos imaginar no jardim da Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, contanto que nos sintamos em paz, muita paz nos envolva, para que nós possamos ser plenos desta paz e assim possamos transmitir essa paz para todas as pessoas que visualizarmos agora. Vamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, as pessoas que amamos, as pessoas que achamos que estão necessitando de paz. Vamos ceder um pouco desta paz maravilhosa que estamos vivenciando, nessa nossa paisagem plena de luz, de belezas da natureza, belezas divinas, que só Deus é capaz de proporcionar. Vamos trazer essas pessoas para bem pertinho dos nossos corações, abraçando-as, envolvendo-as na nossa paz, na nossa harmonia, dizendo para elas, olhando nos seus olhos: a minha paz, a paz que Deus, Jesus Cristo e Mãe Santíssima me deram, eu passo para você também, para que você também seja pleno de paz. E depois que fizermos isso com as pessoas que amamos, que entendemos que estão precisando de paz, vamos envolver a toda a humanidade sofredora nessa mesma sensação de paz. Vamos projetar a nossa luz, a nossa paz no mundo, para que tenhamos perspectivas de um mundo melhor para todos nós, mais justo, mais digno, onde todos tenham condições dignas de vida, muita luz, muita paz para todos nós. Que assim seja. E vamos pedir a Deus de misericórdia que seja conosco, no nosso Brasil em particular e na nossa Salvador, nos festejos do Carnaval, para que possa haver paz e harmonia. Vamos vibrar paz para esses momentos festivos. Que assim seja. Muita paz